Now that the Vamos ver como funciona o sistema complemento, então. The complement fixation test is used to test for the presence of specific antibodies in a patient's serum. Patients differ in the amount of complement in their serum. To standardize the complement fixation test, the first step is to heat the serum to destroy the patient's complement. A measured amount of complement and antigen are then added to the serum. In patient A's serum, the complement is fixed by reaction with the antigen-antibody complexes. In patient B's serum, there are no antibodies to complex with antigen, and the complement remains free. To determine whether complement has been fixed, sheep red blood cells and antibodies against sheep red blood cells are added. In patient A's serum, the complement is already attached to the antigen-antibody complexes in the serum and cannot induce sheep red blood cell lysis. Consequently, the red blood cells settle to the bottom of the tube. In patient B's serum, the complement is free to react with sheep red blood cells' antibody complexes, resulting in lysis of the sheep red blood cells. The serum turns a pink color as the red blood cells lyse. Bem, então, vocês conseguiram perceber aí, né? Que aqui o paciente com o soro contendo o anticorpo, né? E o complemento, então, ele é fixado. Quando você tem um sistema antígeno-anticorpo, complexo antígeno-anticorpo, você vai ter aí o sistema complemento consumindo aí toda a reação. Já aqui você não tem, né? Você não tem o anticorpo e por isso você tem um antígeno livre, o complexo, o sistema complemento também livre. E aí o que acontece? Quando você coloca as hemácias, essas hemácias sofrem ataque na membrana pela MAC, né, complemento C9, e com isso você tem aí a lise das hemácias, gerando aí uma lise sendo mostrada aqui em rosa, tá certo? E aí a gente tem outro ensaio, que é o ensaio que a gente utiliza marcadores fluorescentes. Essa técnica, ela é uma técnica que é baseada na capacidade que o anticorpo tem em se ligar a um fluoróforo, tá? E quando ele se liga a esse fluoróforo, ele acaba emitindo luz em um determinado comprimento de onda. Essa luz, ao ser emitida, ela entra em contato com o anticorpo, esse anticorpo é marcado com esse fluorócromo, e esse anticorpo, então, ele vai acabar emitindo um outro comprimento de luz, comprimento de onda, desculpa, esse comprimento de onda vai detectar esse anticorpo, a titulação desse anticorpo marcado com esse fluorocromo aqui. Para que esse exame ele seja feito, a gente utiliza um microscópio diferenciado, que emite uma fluorescência. Essa fluorescência, então, consegue captar o anticorpo que está emitindo aquela fluorescência, e aí a luz atinge o material examinado e com isso ele acaba detectando, tá? Detectando aí o fluorocromo. Para cada tipo de fluorocromo, você vai ter uma emissão de luz com uma cor característica, né, que vai desde o comprimento de onda de 405 nanômetros até os comprimentos de ondas que conseguem chegar a 750 nanômetros. Então, ele vai desde do ultravioleta até o infravermelho. Outra coisa também interessante a se colocar aqui é que para cada tipo de fluoróforo, né, o fluorocromo, como vocês queiram dizer, a gente vai poder detectar ou o anticorpo ou o antígeno, a depender do tipo, tá certo? Aí, a gente tem dois tipos de fluorescência. A fluorescência direta, onde a gente vai identificar antígenos, e a fluorescência indireta, onde a gente vai detectar a presença de anticorpos específicos no soro. Independente de um ou de outro, as duas técnicas têm como função identificar no tecido aquele antígeno, aquele anticorpo que vai ser específico e importante para a detecção de uma patologia. Então, vamos ver esse vídeo aqui, onde a menina está explicando como se é feito FAM, como que se é feita a imunofluorescência indireta para poder detectar micropartículas e micro-organismos do fator antinuclear.
Bem, e aí a gente chega para a técnica de imunoensaio, tá? É uma técnica onde você tem uma enzima, ela é utilizada para consumir o substrato e aí você consegue detectar níveis tanto de antígeno como níveis de anticorpo. Então, o ELISA, o método de imunoensaio ELISA é um método bom, é um método rápido, é um método barato, é um método que, a depender do kit, do que você esteja pesquisando e do micro-organismo em questão, ele pode ser um método também bastante eficaz para poder detectar, né, o micro-organismo e definir aí a patologia do paciente. Quando você trabalha com o método de ELISA, você vai lançar mão de alguns reagentes, então a enzima pode ser uma fosfatase alcalina, pode ser uma peroxidase. Essa enzima geralmente ela vai ser detectada, vai estar conjugada, na verdade, com um anticorpo. Eu não coloquei aqui, mas vale ressaltar que ainda temos a streptavidina. E essa enzima, essas enzimas, a fosfatase alcalina e a peroxidase não, mas a streptavidina ela é uma molécula tetraédrica, ou seja, ela consegue se ligar a 4 moléculas diferentes. Então, quando a gente quer analisar uma partícula de anticorpo ou um antígeno e que a gente não tem uma quantidade bastante significante, né, que possa gerar uma reação forte, o que, é que a gente faz? A gente amplifica esse sistema enzimático e a gente amplifica pela adição de um substrato chamado de biotina ou de avidina. Tanto a biotina quanto a avidina são moléculas que se ligam à streptavidina e por elas se ligarem à streptavidina, elas se ligam em 4 regiões diferentes da streptavidina. Isso faz com que nós tenhamos uma amplificação da resposta, ou seja, da reação enzimática, e com isso você consegue visualizar a reação que está acontecendo aqui na placa quando você coloca um cromógeno e quando você coloca uma reação de parada para você poder detectar no aparelho aqui, que é o aparelho de espectrofotômetro, tá certo? A outra coisa também que é importante falar é que a gente vai parar a reação a partir dos cromógenos, a partir de uma solução de ácido sulfúrico a 1 molar, e o cromógeno que nós colocamos para poder visualizar essa reação que está acontecendo é a peroxidase. Se for a peroxidase, vai ser o OPD, se for a fosfatase alcalina, vai ser o ABTS, o TMB. Vale ressaltar também que se você for trabalhar com avidina ou biotina, que vai se ligar à streptavidina, o que é que você precisa ter em mente? Que você vai precisar selecionar um bloqueio que não venha causar uma ligação inespecífica. Então, toda vez que você faz um exame de ELISA, você precisa colocar um bloqueio, depois que esse material ele fica aderido, né? Ou um anticorpo ou um antígeno, ele acaba ficando aderido numa placa de poliestileno, geralmente é uma placa de poliestileno que nós trabalhamos, nós colocamos esse anticorpo, esse antígeno nessa placa e ele fica ali incubado, geralmente overnight. Se for no caso de um ensaio de IgE, você vai ficar um tempo um pouco maior, aproximadamente 24 horas, mas o que importa é que aquele antígeno, que aquele anticorpo que estiver ali aderido, ele tem alta afinidade para com aquela placa, tá? Ele se ligou a essa placa, uma vez saído do overnight ou de 24 horas, o que é que você vai fazer? Você vai bloquear para você evitar ligações específicas. E a escolha do reagente que vai bloquear, que pode ser um PBS Twin, ou pode ser, por exemplo, que pode ser um PBS leite, né? Que você pode utilizar leite, ou você pode utilizar, por exemplo, BSA ou soro fetal bovino. Isso vai depender do tipo de enzima que você utilizou. Se você utilizar uma fosfatase alcalina ou uma peroxidase, você vai poder usar o PBS leite de boa, não vai ter problema nenhum. Agora, se você, por acaso, utilizar a streptavidina, você vai ter que utilizar como um reagente para bloquear o BSA, o soro fetal bovino. Por quê? Porque a biotina, ela tem grande afinidade, a streptavidina, ela acaba tendo grande afinidade com leite. Então, você acaba tendo uma reação falso positivo que não é do seu antígeno para com o seu anticorpo, e sim do leite para com a streptavidina. Então, aí você acaba tendo um resultado falso negativo. Quando a gente faz o método do ELISA, o teste do ELISA, né, o teste de imunoensaio,
a gente acaba tendo quatro métodos diferentes que são aplicados a essa técnica do ELISA. Tá? A gente tem um método direto. No método direto, a gente busca identificar o antígeno, tá certo? E nessa busca do antígeno, a gente vai ter o antígeno que vai estar ligado à superfície da placa de poliestileno. Ele vai estar ligado a um anticorpo primário. Esse anticorpo vai estar conjugado com uma peroxidase, com estreptavidina, seja lá o que for, e será consumido pelo substrato, e então você vai ter aí emissão de densidades ópticas em um determinado comprimido de onda que será lido no espectrofotômetro. Você também tem um ELISA indireto que busca identificar anticorpos que tiver no soro do paciente. Então, você pega uma placa, reveste com antígeno, deixa overnight, no caso se for em IgG, ou se for em subclasses de IgG, ou se for em IgE, não importa, você vai forrar sua placa com esse antígeno e depois você, overnight, você vai bloquear e adicionar um anticorpo primário, que é o anticorpo do soro do seu paciente, que está no soro do seu paciente, e esse anticorpo primário, ele vai se ligar à sua porção FC a um anticorpo que também vai ser conjugado, e aí você vai colocar também um extrato que vai revelar ali, a partir de um cromógeno, a intensidade dessa ligação desse antígeno para com o anticorpo. Você vai ter também um ELISA, que é chamado de ELISA sanduíche. Nesse ELISA sanduíche, o próprio nome já diz, né? Normalmente você vai requerer um par de anticorpos, e esses anticorpos vão estar entre o antígeno de interesse, tá certo? E aí, o que é que você vai ter? Você vai ter aí dois anticorpos, um antígeno entre eles, e depois você vai ter ainda um terceiro anticorpo, que é um anticorpo de detecção, que é um anticorpo onde você vai ter aí a enzima conjugada aí com o substrato e também vai revelar a reação. Aqui é um ELISA de competição, um ELISA competitivo, né? Esse ELISA competitivo também é conhecido como ELISA de inibição. É um processo onde você vai ter aí a amostra, na amostra você vai ter o anticorpo do paciente, então você reveste a placa de poliestileno com o antígeno, que vai se ligar ao anticorpo. Esse antígeno aqui, ele vai competir com esse outro antígeno, que é o antígeno inibidor, ao sítio ativo desse anticorpo aqui, tá certo? Então, vamos dar uma olhada agora nessa técnica de padronização do ELISA, para a gente poder trabalhar.
Bem, e aí a gente, uma vez feito o ELISA, a gente quer agora desenvolver não é um teste de imunoensaio, porque o teste de imunoensaio a gente já tem. A gente quer desenvolver agora, pegar esse imunoensaio, aderir, acoplar a uma partícula sólida, e quando você acopla essa partícula sólida, você agora pode pegar esse método e levar para onde quiser. Porque, por exemplo, se você estiver trabalhando, né, você estiver trabalhando com dados epidemiológicos, você quer saber a soroprevalência de infecção daquele indivíduo dentro daquela população, não tem como você levar um método de imunoensaio ELISA. Só se você montar uma barraca no meio de um nada, no campo, né, para poder fazer, e mesmo assim é um trabalho assim muito desgastante. Então, se fez necessário realmente você ter técnicas, na verdade, você ter métodos que pudessem levar a técnica até a população, ou até se tornar um pouco mais flexível, né? O desenvolvimento de métodos para poder detectar determinado anticorpo, determinado antígeno de determinado patógeno. Então, o que se fez? Fez-se um método de imunoensaio de fluxo lateral, onde você pegou esses antígenos, esses anticorpos com os substratos e as enzimas específicas, colocou numa superfície sólida. Geralmente essa superfície é a base de membrana de nitrocelulose, e após ser feito isso, agora você pode ter um método que você pode se deslocar de um local para outro sem que haja necessariamente sem que haja necessidade, né, de você levar todos os aparatos. Os métodos de teste de HIV rápido, ou os testes agora que estão sendo feitos na farmácia, com o SARS-CoV-2, ou o próprio teste de beta-HCG, para saber se a pessoa está grávida ou não, eles se baseiam nesse princípio. É um método que nós chamamos de método de imunocromatografia, o método de ensaio de fluxo lateral, o método de teste rápido, como é chamado, tá certo? Esse método, como eu falei para vocês, a gente tem uma membrana de nitrocelulose sobre um suporte. Essa membrana, em uma determinada região, a gente vai ter um filtro dessa amostra, essa amostra será filtrada, a gente coloca essa amostra aqui, ela vai correr, né, em sentido unidirecional, e a gente vai ter duas linhas, linha teste, linha controle, onde a gente vai colocar nesse suporte também um conjugado, um anticorpo conjugado, e esse anticorpo conjugado possivelmente vai se ligar a um antígeno que está preso aqui na região do controle, e o soro do paciente, obviamente, se tiver aí, aqui também vai ter um antígeno, se tiver um anticorpo contra esse antígeno, ele se liga, e por sua vez a sua porção FC vai se ligar ao anticorpo conjugado que está aqui nessa porção do suporte. Então, você vai ter o método, quando você faz, você pinga uma gota, né, aproximadamente 50 microlitros de sangue nesse poço. Então, o material ele se desloca por todo esse suporte aqui, e aí você vai conseguir verificar se o resultado do paciente for um resultado positivo, se o resultado for um resultado negativo, onde o resultado negativo você vai ter o aparecimento apenas da linha teste, linha controle, e o resultado positivo você vai ter a linha, né, a cor, né, a intensidade dessa cor, desse cromógeno, na linha teste, e a linha controle e na linha teste. Desculpa, aqui é a linha teste, tá? Desculpa, aqui é a linha controle, tá certo? Então, você vai ter você está vendo aqui nesses dois supostos, dois tipos de teste. Teste negativo, teste positivo. No teste negativo, você vai ter só o aparecimento da linha controle, e no teste positivo, você vai ter o aparecimento da linha controle e da linha de teste, tá certo? Aqui The SARS-CoV-2 is an emerging virus responsible for the respiratory illness coronavirus disease 2019. When a person is exposed to a new virus, and after an incubation period, the immune system creates proteins called antibodies as part of the body's natural response to fight the infection and to neutralize the pathogen. Antibodies can come in different varieties known as isotypes or Só um minutinho, porque como eu estou gravando essa aula novamente, porque vocês viram que eu tive problema com a conexão, e por ter problema com a conexão eu acabei perdendo a gravação, estou fazendo outra gravação, eu esqueci que aqui eu não tenho, né,
Deixa eu colocar, eu não tenho o material, então vou colocar aqui no... Bonjour, vous habitez dans l'état de Bahia et vous rêvez de parler le français? Attention à ce The SARS-CoV-2 is an O que é que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Primeiro na curva de IgG e de IgM, tá? Porque você vai ver que durante o curso da infecção você tem um aumento de IgG que perpetua até o 10º dia por aí, e você tem a curva de IgM, né? Que é a infecção recente, e a IgG é a infecção tardia. Esse vídeo aqui é um vídeo que foi postado antes do aparecimento do Ômicron. Então, por isso você vai ter aí um tempo menor de exposição da IgG, tá? Então fiquem atentos a isso. emerging virus responsible for the respiratory illness coronavirus disease 2019. When a person is exposed to a new virus, and after an incubation period, the immune system creates proteins called antibodies as part of the body's natural response to fight the infection and to neutralize the pathogen. Antibodies can come in different varieties known as isotypes or classes. IgM antibodies are produced against a viral antigen in the early stages of infection and are detectable after 4 to 7 days after symptoms develop. Following that, IgG antibodies are produced 7 to 14 days after the onset of symptoms and are detectable for months and even years, depending upon the antigen and the individual. These antibodies can also be detected if a person has an infection without any symptoms. The COVID-19 antibody test is used to detect the presence of the anti-SARS-CoV-2 IgM and IgG antibodies in human whole blood, serum, or plasma samples by using a cassette-based systems. To perform a test, the cassette is placed on a level surface at room temperature. Then, one of the fingers is punctured with a lancet, and a plastic dropper is used to take several drops of blood. Then one drop is added into the cassette sample well. Finally, drops of a buffer are added into the sample well to facilitate the test. And the cassette is incubated for 10 minutes. The test kit is a qualitative lateral flow immunochromatographic assay. And the test device contains a sample pad, where the combined sample flows down, a conjugation pad, which contains gold COVID-19 antigen conjugate. The antigen will bind to the anti-SARS-CoV-2 antibodies in the sample, and 2 different antigens can be used, one with affinity to IgM and a second with affinity to IgG antibodies. The virus antigen is labeled with gold nanoparticles, which can be used as visual indicator because of the nanoparticles' interactions with visible light, so that the gold nanoparticles absorb and scatter light, resulting in a red color. In addition, rabbit IgG antibodies labeled with gold nanoparticles exist in the conjugation pad, and they are used for quality control to assess test validity. The test strip also contains a nitrocellulose membrane with 3 lines. First line coated with. Aqui ele amplificou, gente, ele está mostrando a mesma coisa que eu mostrei ali naquela figura anterior no slide, tá? Então você tem aqui a membrana de nitrocelulose, você tem a região onde ele coloca aí anticorpo conjugado, você tem um soro que é colocado caso tenha os anticorpos anti-GM e anti-GG, serão detectados nesses 2 espaços aqui. Então você tem o filtro, né, que faz correr esse material, e aí depois você vai verificar se houve positividade no IgG ou no IgM, e aí você vai detectar se foi infecção recente ou se foi infecção tardia. Anti-human IgM antibodies. Second line coated with anti-human IgG antibodies. And third line coated with anti-rabbit IgG antibodies. In addition, an absorption pad is used in the test strip to move the sample across the test. The sample migrates laterally across the membrane by capillary action. During testing, the antibodies in the sample react with the SARS-CoV-2 antigen and its conjugate gold nanoparticles in the conjugation pad. The mixture then migrates laterally across the membrane by capillary action, and the IgM and IgG antibodies are bound to the anti-human IgM and anti-human IgG antibodies, respectively, while the rabbit IgG antibodies are bound to the anti-rabbit IgG antibodies.
Only those conjugated with COVID-19 antigen gold nanoparticle complexes will produce a visible colored line. The test result is positive if both IgM and IgG antibodies are detected, if only IgM antibodies are present, and if only IgG antibodies are detected. When IgM is positive and IgG is negative, the subject's immune system is actively producing antibodies to a recent infection with the target virus. When both IgM and IgG are positive, the subject's immune system is actively producing antibodies to an ongoing infection that likely began more than 14 days ago. When IgG is positive and IgM is negative, the subject's immune system has produced antibodies to the target viral antigen. A negative test result means that the person is not infected with the virus. Or perhaps the person has a recent infection, but the antibodies are not yet produced. Also, since the accuracy of the test depends on the amount of the antibodies, some people may not develop detectable antibodies after an infection. Because COVID-19 is a new disease, we don't know exactly how long antibodies last, so a negative test could mean that the person has been infected in the past and the antibodies are no longer detectable. The test result is invalid if the quality control C line does not show a red color, therefore the sample must be retested. The SARS E aí a gente passa para o Western blot, tá? Como eu já tinha falado um pouquinho sobre o Western blot para vocês. É uma técnica que é utilizada para a gente poder detectar proteínas. A gente vai fazer o Western blot com fim e com objetivo para técnicas de que eu possa identificar uma proteína, por exemplo, durante o percurso da execução de uma técnica de DNA recombinante. Então, eu pego a minha proteína e verifico se ela está sendo expressa pela minha bactéria, que seja, por exemplo, uma Escherichia coli heteróloga, e aí eu vou fazer um Western blot, porque essa minha proteína, que possivelmente está sendo expressa por essa bactéria, ela vai ter uma região N-terminal com cauda de histidina, e essa cauda de histidina, então, se eu tiver um anticorpo anti-histidina, eu consigo detectar. Outra coisa é no meu soro, no soro do meu paciente. Se eu tiver soro do meu paciente, característica ali, com a bandas e com padrão de peso molecular, que seja característica a minha proteína, eu também posso ter aí a identificação das bandas, das bandas que estejam presentes ali a minha proteína. Vale ressaltar que quando a gente fala de eletroforese, a gente fala de corrida eletroforese, onde você tem polos negativos e positivos, e que essas moléculas são atraídas de acordo com a carga para polos opostos. Você tem a migração dessas moléculas, essas moléculas, ao migrarem, elas são separadas por peso molecular e são separadas também por peso molecular e por tamanho, tá? Vale ressaltar que a gente não tem só a técnica de eletroforese, um tipo único, a gente tem 1D e 2D. A 1D vai separar por peso e por carga e acaba nos inferindo, nos ajuda a identificar, por exemplo, que naquela banda possivelmente ou talvez esteja ali a minha proteína, se tiver uma banda correspondente à minha proteína. Então, se minha proteína tiver uma banda de 26 kDa, se eu encontro uma banda de 26 kDa na corrente, na minha eletroforese, eu posso inferir que talvez tenha ali a minha proteína. Então, eu faço um Western blot, e quando eu faço o Western blot, eu consigo detectar se há ou não a presença dessa banda, porque aí eu já vou colocar uma proteína com um anticorpo contra a minha proteína, e aí ele acaba detectando. Então, para fazer a eletroforese, eu faço uma mistura, né, do meu antígeno proteico. Nessa mistura, eu vou ter a minha proteína de interesse, vou colocar essa mistura em poços diferentes, onde eu vou ter a migração desse material, desse gel, onde eu vou ter um tampão, né, de corrida, e tenho também um tampão eu tenho um tampão de corrida, eu tenho um tampão como é que eu posso dizer, de alinhamento, tá? Eu vou ter esses dois tampões e aí eu formo esse gel. Esse gel ele é formado com
acrilamida, pode ser formado por bisacrilamida, que vai formar o poro de tamanho diferente. Esse gel, então, essa proteína vai migrar e quando ela migra, ela é separada. Eu vou fazer uma solução antes também e nessa solução eu vou colocar algumas substâncias que vão desnaturar a minha proteína, vão romper as pontes de disulfeto. Então, eu tenho persulfato de amônia, por exemplo, que torna a minha proteína na configuração linear. Eu tenho um TMED que acelera a reação, a reação, né, enzimática do processo. E eu tenho o persulfato de amônia conhecido como APS, tá, gente? E aí a minha proteína migra, certo? Quando ela migra, né, eu passo ela para um outro arcabouço, que é um tampão chamado tampão, uma transferência eletroforética da minha proteína, onde eu tenho aqui tipo um sanduíche que eu monto, onde eu vou colocar primeiramente o papel filtro, segundo eu vou colocar o gel, em terceiro eu coloco o tampão, em quarto eu coloco o papel filtro e aí eu submeto novamente a uma determinada voltagem. Quando eu submeto a voltagem, eu vou ter aqui o blote, né, um material que eu vou transferir para uma membrana de nitrocelulose, que é essa membrana aqui, e aí depois eu consigo visualizar esse material nessa membrana. Eu faço sucessivas reações, sucessivas lavagens, sucessivas adições. Eu adiciono anticorpo primário, adiciono anticorpo secundário, e depois, nesse anticorpo secundário, ele pode estar marcado com enzima, pode estar marcado com radioisótopo, pode estar marcado com fluorócromo. E aí, depois eu coloco um cromógeno de detecção, algo que possa detectar, e aí coloco no filme fotográfico para poder revelar aquela banda, certo? Vale ressaltar também, gente, que quando a gente faz a corrida de eletroforese, a gente pode colocar nessas amostras para correr em voltagem ou em amperagem. Isso aí quem vai decidir é você com seus experimentos. Mas quanto menor a proteína, melhor que ela seja corrida em amperagem e em velocidade lenta, certo? Então esse vídeo aqui ele vem mostrando The purpose of Western blotting is to separate proteins on a gel according to their molecular weight. The proteins are then transferred onto a membrane where they can be detected using antibodies. Heat the samples at 95 degrees C for 5 to 10 minutes in a sample buffer containing. Ele está pegando o material, aí você tem um tampão de corrida, você tem um TMED, você tem um persulfato de amônia. Ele pega tudo isso e coloca num tubo de Eppendorf e leva para aquecer por um determinado tempo para romper ali as pontes de disulfeto. A reducing agent, such as beta-mercaptoethanol. This results in linearized proteins with a negative charge proportional to their size. Place a gel into the electrophoresis tank and add a buffer, ensuring the tops of the wells are covered. The acrylamide percentage of the gel being used. Depois ele coloca o tampão, que é um tampão de corrida. Aí depois ele vai colocar o gel e depois ele vai fechar de acordo com essa voltagem, de acordo com a voltagem, de acordo com o posicionamento do cátodo e do anodo. Depends on the molecular weight of the target protein. Load a molecular weight marker into the first lane. Then load the samples into adjacent wells. All the samples. Então ele pega esse material que foi aquecido, pega uma determinada quantidade, vai colocando cada um em um pocinho. O primeiro poço é o marcador de peso molecular de referência e nos pocinhos seguintes são as amostras do paciente ou as amostras de interesse. Essas amostras vão migrar e quando chegar ao final, ele vai dizer aqui que quando chegar no final corante, a gente para a corrida e aí faz a transferência do gel dessa cuba para outra. Should contain equal amounts of protein. Once all the samples are loaded, add running buffer. Place the lid onto the electrophoresis tank.
Turn on the power supply and set the voltage recommended by the manufacturer of the gels and the gel tank. Esse aparelho aqui é o aparelho da BioHide, que parece que ela que é a dona do mercado. Você não consegue encontrar um aparelho igual a esse, então a BioHide ela comprou não somente a patente do aparelho em si, mas também todos os aparatos. O vidro, por exemplo, para se fazer a corrida eletroforética, você não encontra em outro lugar que não na BioHide. Aí elas conseguem, com isso, manipular também o preço, né? You should be able to see bubbles rising through the tank. Run the gel until the dye front has moved sufficiently down the gel. Ele está mostrando aqui quando o corante chegar na fase final ali, você para a reação, você para a corrida eletroforética. The next stage is to transfer the proteins from the gel onto a membrane. Membranes are usually made from E aí você vai transferir o gel para a membrana de nitrocelulose. Aí você vai pegar esse gel com cuidado, vai transferir para a membrana de nitrocelulose, você vai armar aquela camada, né? Primeiro papel filtro, depois esponja, depois o gel, e depois mais uma vez a esponja, mais uma vez o papel filtro. Tem uma sequência lógica que ele vai mostrar aí para vocês. Não esquecendo que esse gel tem que ser retirado com cuidado para não quebrar, mas se quebrar, coloca assim mesmo, porque você não sabe se vai ser útil ou não depois desse gel para você. Então é melhor você terminar, fazer todo o seu experimento e depois você decidir se vai utilizar novamente aquele gel ou não. nitrocellulose or PVDF. Remove the gel from the tank and carefully release it from its plastic case. Cut off the wells and the gel foot and place the gel into transfer buffer. Prepare the transfer stack by sandwiching the membrane and gel between filter paper and sponges. Você deve guardar todo o material. Então você vai pegar esse material aí, ele vai transferir para essa membrana de nitrocelulose e vai fazer uma corrida novamente. Só que não é uma corrida agora eletroforética, é uma corrida de transferência da banda que está no gel para a banda que vai ser transportada para a membrana, certo? Quando você termina de transferir esse material, geralmente você passa na membrana para ver se passou, para ver se foi transferido mesmo, um corante chamado corante pulsor, tá? Geralmente, quando você passa esse pulsor, as suas moléculas estão ali, mas nem sempre isso acontece. Então, se por acaso acontecer de você fizer a transferência e você não conseguir detectar suas proteínas aí, vá até o final, porque possivelmente sua proteína vai estar. E aconteceu isso comigo, né? Não somente com uma proteína, mas com duas. E eram as proteínas que tinham maior concentração da proteína, mas não sei por que cargas d'água ela não aparecia. Isso eu só vim descobrir depois, estudando muito e verificando na literatura que realmente isso pode ser possível. Outra coisa também, não jogue seu gel fora após a transferência. Guarde seu gel numa solução de corrida e quando você finalizar seu trabalho e você vê que sua proteína realmente apareceu na banda ali durante a revelação fotográfica, aí sim você pode descartar seu gel. Se não, você pode ter a escolha de descartar definitivamente ou realizar mais uma vez a transferência com aquele mesmo gel. Eu já fiz isso, já fiz uma nova transferência e meu gel e meu material que estava ali no gel acabou sendo transferido para a membrana de nitrocelulose. Então, é uma decisão que você vai tomar depois, mas é melhor você guardar todo o material que você vai utilizar para transferência, para você não perder a proteína, a concentração da proteína, os reagentes e tudo mais. Acabei passando demais, gente, desculpa. To the negative electrode. Pronto, aqui ele vai armar, ó. Tá tirando o gel. The membrane should be closest to the positive electrode and the gel closest to the negative electrode. Ele colocou a esponja, colocou o papel filme, agora colocou a membrana. Vai colocar... Use a small roller to remove any bubbles between the gel and the membrane.
Aqui ele mostra o filtro, o papel filtro, a membrana, o gel, o papel filtro novamente e a esponja. Ele passa esse rodinho aqui para tirar toda a bolha que possivelmente possa ter. Coloca a esponja, fecha esse aparato e coloca... Clamp the transfer case closed and submerge it in. Esse aparato aí tem uma seta que indica a posição correta de se colocar para que haja transferência. Caso contrário, se você não utilizar, a transferência ocorre em sentido contrário, certo? Into a transfer tank containing transfer buffer. Add water to the outer chamber to keep the system cool and put on the lid. Aí ele vai fechar e vai começar a correr em voltagem ou em amperagem o gel. Uma falha que teve aqui, que eu falei para vocês durante a apresentação, é que quando ele prepara a eletroforese, ele faz tudo sem gelo. Então, na verdade, nós colocamos isso aqui numa cuba com gelo, e aí, a partir dessa cuba com gelo, para evitar que a proteína ela se desnature, tá? Haja degradação da proteína. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca uma cuba com gelo ao redor para poder conservar nossas proteínas durante a corrida eletroforética. Vale ressaltar também que ele está fazendo aqui em algum país frio, né? Então, talvez isso esteja levando ele a fazer o experimento nesse local aí, sem gelo. Turn on the power supply to begin protein transfer. Time and voltage will require optimization, so check the manufacturer's instructions for guidance. Now that the proteins have migrated from the gel onto the nitrocellulose membrane, the protein of interest can be detected with an antibody. The membrane can be removed from the cassette and the molecular weight marker should now be visible. If required, the transfer of proteins can be confirmed by staining the membrane with Ponzo S solution. Você marca o padrão de peso molecular de referência com uma caneta do tipo BIC, porque depois que você passar o bloqueio, essa marcação ela some. Então é interessante que você marque, porque senão você não vai saber se a banda que apareceu ela vai ser correspondente ao peso molecular da sua proteína de interesse, certo? Aqui também é o momento em que ele pega, passa o pulsor e verifica se a banda apareceu ou não. Tá? Eu acho que ele não vai passar o pulsor, mas geralmente se coloca o pulsor. To prevent non-specific binding of the antibody, the membrane needs to be blocked. Pour blocking buffer. O bloqueio aqui segue o mesmo princípio da técnica de ELISA. Você, para escolher o bloqueio, você precisa saber qual tipo de anticorpo que vai estar conjugado com o que, se é com cromógeno, se é com fluoróforo, se é com radioisótopo. E aí você seleciona o bloqueio ideal para que não haja ligações ou ligações inespecíficas mesmo desse anticorpo com proteínas presentes nas proteínas do bloqueio. Onto the membrane and agitate gently on a rocker. Typically, this is done using a solution of... Nesse caso aí deve ser algum anticorpo conjugado com peroxidase, porque ele está colocando aí o leite, né? O PBS leite. 5% milk or bovine serum albumin, BSA, for 2 hours at room temperature or overnight at 4 degrees C. The time and type of blocking. Ele incuba esse material overnight, né? A temperatura ambiente. E aí, por 2 horas overnight ou por 48 horas, 24 horas, depende do tipo de anticorpo que você esteja procurando. Lembra disso, né? Na nossa aula de imunoglobulina, que as concentrações de anticorpos mudam e por isso os métodos de imunoensaio também acabam mudando, né? Se moldando a essa necessidade que tem de você conseguir ter uma maior interação antígeno-anticorpo, né? Quanto maior tempo você tiver, obviamente mais antígenos ou mais anticorpos irão se ligar. Buffer should be optimized, so check the datasheet of the primary antibody you intend to use for details. After the membrane is blocked,
Remove the blocking buffer and add the diluted primary antibody in the same solution. Incubate on a rocker as before. Typically, primary antibody incubations are for 1 hour at room temperature or overnight at 4 degrees C. Antibody concentration and incubation time will need to be optimised. Refer to the antibody datasheet for guidance. Pour off the primary antibody and rinse the membrane twice in wash buffer. Follow with 1 15-minute wash and 3 10-minute washes on a rocker. The wash buffer is usually tris buffered saline, TBS, or phosphate buffered saline, PBS, with 0.1% tween 20. Pour off the wash buffer and incubate the membrane. Depois que você The purpose of coloca o Western anticorpo blotting is secundário, você vai colocar o the membrane can be anticorpo the primário. specific binding of the Geralmente é o antibody. anticorpo que tá no The sangue time do and type of paciente, blocking buffer você should vai be colocar um anticorpo primário, secundário. E aí, você coloca esse anticorpo primário, ele vai ficar incubado durante um certo período de tempo, você vai fazer depois lavagens para poder eliminar, né, o excesso de anticorpos ali. E aí você vai colocar um anticorpo secundário, e quando você coloca o anticorpo secundário, você leva também overnight, e por fim você vai colocar um detector line, que vai TBS, identificar or phosphate aquela buffered reação que tá saline, acontecendo. PBS, with 0.1% tween 20. Pour off the wash buffer and incubate the membrane in conjugated secondary antibody, which has been diluted in blocking buffer. Usually this is done for 1 hour at room temperature, but antibody concentration and incubation time will need to be optimised. Pour off the secondary antibody and wash the membrane as shown previously. There are several different systems for detection. If the secondary antibody is conjugated to an enzyme, incubate the membrane in the appropriate substrate before imaging. If the secondary antibodies are fluorescent conjugates, then you can move directly onto the imaging step. Imaging can be carried out with X-ray film or with a digital imaging system. Place the membrane into an imaging tray. Place the imaging tray into the Aí agora ele vai colocar num aparelho de fotorrevelação, e aí nesse aparelho você só precisa ter o cuidado de não mexer muito com o pixel, porque você tem um pixel, um tamanho, né, uma visualização ideal, e se você utiliza um pixel para melhorar muito a qualidade, o referir ele entende que você alterou a configuração ali da sua imagem para poder se beneficiar, e ele acaba recusando a sua publicação. imaging system. Exposure times will most likely need to be optimized in order to clearly detect the bands relating to the proteins of interest. Aí as bandas. Bem, aí a gente chega para a técnica de citometria de fluxo, tá? É uma técnica que a gente utiliza a fluorescência em prol da identificação de células individuais ou compartimento dessas células. Essas células elas podem estar contidas em determinadas suspensões, pode estar in vitro ou in vivo, desde que para que a gente consiga identificar essas células, a gente precisa, para a gente poder identificar essas células, quanto à sua morfologia, quanto ao seu tamanho, que seria o seu volume, quanto à presença de grânulos, quanto à presença de determinadas substâncias, alterações, né? A gente vai pegar essas células ou os elementos contidos nessas células e vai conectar essa célula a uma sonda, e essa sonda então acaba emitindo fluorescência, e essa fluorescência acaba sendo captada por um sistema de detectores, né, que vão envolver vários elementos.
Tá? É uma técnica que apresenta uma elevada sensibilidade, uma alta especificidade, uma alta reprodutibilidade estatística. Então, quando você faz o método de citometria de fluxo, o que é um método, que eu esqueci de falar para vocês agora, que é um método que quando você realiza, né, estava faltando esse método. A gente tinha um método que a gente podia detectar anticorpo, podia detectar antígenos, né, em soluções, no soro do paciente, na urina do paciente, no suor do paciente. A gente podia utilizar, mas a gente precisava de métodos que pudessem avaliar, por exemplo, a migração dessas células, o deslocamento dessas células, os receptores, os marcadores de moleculares que estão aderidos à superfície. A gente precisava de métodos que pudessem avaliar processos que poderiam existir de sinalização, metabólico. A gente precisava avaliar as células não em vivo, né, mas também fixadas. A gente sabe que a gente tem o método de microscopia, tanto de varredura como microscopia óptica, que nos permite, mas são métodos caros, caríssimos, que são, né, mais complicados ainda do que a própria citometria de fluxo. Então, quando a gente usa a citometria de fluxo, ela acaba nos ajudando e contribuindo aí para uma identificação de um imunodiagnóstico aí a partir de anticorpos marcados com fluoróforo, que são aderidos a eles sondas, e essas sondas, então, irão captar, emitir comprimentos de onda a partir de luz, e essa luz, então, acaba sendo detectada aí por citometria de fluxo, que é por impedância, né? A gente vai avaliar isso mais adiante. Então, a gente pode utilizar a citometria de fluxo para poder identificar células vivas ou fixadas, isoladas ou frescas, in vitro ou aderentes, in vitro e em suspensão também. A gente pode utilizar citometria de fluxo para analisar tecido, desde que esses tecidos estejam em desagregação enzimática ou que eles estejam em desagregação mecânica também. A gente pode utilizar não somente para detectar células e tecidos, mas também para detectar partículas. Então, partículas com um tamanho menor que 0,2 nanogramas, como citocinas, fatores de crescimento, vesículas extracelulares, a gente acaba identificando a partir da citometria de fluxo, tá certo? Então, essa técnica de citometria de fluxo, ela é uma técnica que você vai avaliar a célula como um todo, mas você também vai poder avaliar componentes da membrana celular, do citoesqueleto, de receptores, os conteúdos do DNA e do RNA, o tamanho dessa célula, se essa célula tem granulosidade, que tipo de grânulos são, a autofluorescência dessa célula e a sua viabilidade. A gente não somente avalia isso, como também avalia os processos de atividade enzimática, os processos de metabolização de drogas ou de compostos, ativação celular e eficiência no processo de transfecção.